Bom, agora vamos falar do Tribunal do Santo Ofício. O Tribunal do Santo Ofício foi uma instituição criada pela Igreja com a aprovação do poder do Estado para perseguirem os judeus, para perseguirem os hereges. Em alguns países foram estabelecidos os tribunais, em outros houve as visitações dos inquisidores, né? E aqui no Brasil nós não tivemos somente a visitação de 1591 a 1595, não, como muitos pensam, né? Muitos falam até só de 1593 e 1595 em Pernambuco. Mas houve a de 1591, iniciou-se na Bahia, depois de 2 anos, em 1593, foi para Olinda, Pernambuco. Então, nesse período 1591, 1595, Bahia e Pernambuco. Depois houve outro visitador de 1618 a 1620. Esse daí, de 1618 a 1620, abrangeu Bahia, Pernambuco e regiões próximas. O inquisidor foi o Marcos Teixeira de Azevedo. A terceira visitação ocorreu de 1627 a 1628, Bahia e Capitanias do Sul. Aí pegou ali São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? E a última, a quarta visitação, foi de 1763 a 1769, que abrangeu o Grão-Pará e o Maranhão. Essa daí chegou ao século XVIII, vejam, muito perto do final da Inquisição em 1821. Ela terminou em 1769. Então aí estamos falando de 30, 52 anos por aí, antes do final oficial da Inquisição. Né? Então, durante essas visitações, se alguns tiveram a oportunidade de ler, as pessoas eram denunciadas. Qualquer um poderia denunciar qualquer um. Não precisava apresentar provas. Olha, eu ouvi dizer que lá na casa de fulano de tal existe um livro muito suspeito, escrito em hebraico. Na sexta-feira à noite ele costuma acender umas velas, usar a melhor roupa e tal. O vizinho ali, ele não come carne de porco. Fulano de tal blasfemou, ele falou que Nossa Senhora é assim, assado, não acredita. E que não acredita em Jesus Cristo. Então, eram muitas denúncias. Os inquisidores escutavam essas denúncias e depois começavam a convocar. Era um processo, né? Convocar os denunciados para se defenderem e tal. Alguns processos não iam à frente e outros iam. E resultavam em penalidades. Algumas penalidades mais simples, né? Poderiam acontecer, como penitências diversas, como penitências espirituais, ou vestiram uma roupa ultrajante, o hábito de São Benito, coisas assim indignas, ou mesmo serem levados para o reino, para serem presos nas masmorras lá, as prisões horrorosas, quando a pessoa não morria na prisão, né? Com doenças e tudo mais, maus tratos, e torturas, né? Muitas torturas, porque para obterem as confissões, a Inquisição utilizava de instrumentos de tortura sofisticados. Lembra-se que lá naquela época daquelas milícias de São Domingos, eles já desenvolveram, em 1219, já começaram a desenvolver instrumentos de tortura que seriam usados na Inquisição, tanto espanhola como a portuguesa, né? São coisas assim tão horripilantes que não cabe falar aqui nessa live, mas eles sofreram muito e sob tortura, muitas vezes entregavam até os seus familiares, né? Ou não entregavam e morriam ali torturados. Então, os brasileiros, né, tanto lá do Nordeste como em Pernambuco, Paraíba, também dos de Minas Gerais, houve vários que foram presos, centenas que foram levados para o reino, e lá receberam as suas punições, sejam castigos, perdas de bens,
ou mesmo serem queimados em público nos autos de fé. Né? Então, essa é a história de muitos dos nossos ancestrais e que nós temos que honrá-los, porque estamos aqui hoje devido à fé, à perseverança de todos eles. Né? Uns mais, outros menos. Uns foram torturados, perseguidos, outros não foram, mas sofreram as consequências de terem que deixar sua terra natal, enfrentar um mundo difícil, que era o Brasil do século XV, século XVI, aliás, século XVII, XVIII, né? Não era fácil, não era fácil. Bom, então, chegamos aqui ao Brasil com essa diáspora, muitos judeus e muitos cristãos novos vieram para o Brasil, já desde o descobrimento, chegaram a Olinda e Recife posteriormente. Também nas capitanias do Sul foram chegando, né? Mas acredito que os mais antigos sejam mesmo lá de Olinda, Pernambuco. E algumas figuras importantes nós temos que relatar. Por exemplo, a Brites Mendes de Vasconcelos, que chegou com o primeiro donatário de Pernambuco, Duarte Coelho, né? A Brites Mendes estava sob os cuidados de Beatriz de Albuquerque, ou Brites de Albuquerque, que era irmã de Jerônimo de Albuquerque, e essa Brites de Albuquerque era casada com o Duarte Coelho. Então, Brites Mendes de Vasconcelos, ainda criança, né? Por volta de 12 anos, foi deixada sob os cuidados dessa família, né? Família nobre, né? E dizem, está escrito inclusive num dos processos da Inquisição, que as notícias que se tinham é que a mãe dela, da Brites Mendes de Vasconcelos, havia sido queimada na Inquisição. Né? Então, essa é a história da Brites, né? Assim, de forma bem resumida. Ela se casou com Arnaud Florentz Boyan Van Hollen, o Arnaldo de Holanda, ficou apresentado, né? Arnaldo de Holanda. E esse casal teve um filho chamado Cristóvão de Holanda Vasconcelos, que se casou com Catarina Cavalcante de Albuquerque. Essa Catarina era filha de Filipe Cavalcante e de outra Catarina de Albuquerque, que, por sua vez, era filha de quem? De Jerônimo de Albuquerque. Então, veja que as famílias Albuquerque, Cavalcante, Vasconcelos se misturaram nesse momento. E daí grande parte, né, do povo nordestino descende desse casal. Muitos, muitos. E aí, com o passar dos séculos, esses nomes podem ir sumindo com o entroncamento com outras famílias, e aí chega em você que é Silva, é Santos, ou sua mãe é Maria Teresa de Jesus, mas não se preocupe, porque você vai subindo ali e você vai chegando nessas famílias tradicionais que têm herança judaica. Por que esse lado Albuquerque tem herança judaica? Porque o Jerônimo de Albuquerque descendia de Rui Capão. E a Brites Mendes de Vasconcelos descendia de Ioná Paloma. Então veja, um judeu como Rui Capão, lá do século XII, né, 1109, por aí, até 1180, e a Ioná Paloma do século XIV, 1335 em diante. Então estamos falando ali de dois judeus medievais que deixaram raízes no Brasil por meio da Brites Mendes e do Jerônimo de Albuquerque, e hoje milhões de pessoas descendem deles. Milhões. É impressionante que até aqui no Sudeste, muitas pessoas que descendem do Antônio Bicudo Carneiro, como por exemplo a minha esposa, ela descende do Rui Capão. Ela não tem nada a ver com o Nordeste, mas descende do Rui Capão. Então isso é muito interessante. O Rui Capão acho que é o Adão de grande parte aqui dos brasileiros, né? O Adão da Península Ibérica, na verdade. Porque a filha dele, que era uma mulher de beleza notável, se casou com nobres e começou a deixar uma descendência muito grande, né? Temos a Branca Dias, com o marido dela, o Diogo Fernandes, né? E temos depois Maria de Herede,
o próprio Junca Montezinho, muitos descendem do Junca Montezinho, Belchior da Rosa, e tantos outros, né? São muitos, muitos mesmo, que são de origem judaica, né? O Nordeste está, assim, repleto. O sangue judaico escorre pelas veias. Carlos, você me permite falar tocar Sim, os elementos? Você falou no Belchior da Rosa, e que assim, essa relação, né, essa perseguição, né, do povo judaico, também havia também uma relação muito, alguns judeus também tinham uma relação imbricada com a igreja, né? Porque, tipo, o próprio Belchior da Rosa, ele era procurador da Companhia de Jesus, né? E me parece que ele tinha uma certa musculatura, porque ele teve coragem, né? Diante do escrivão da Inquisição, né? Segundo alguns autores falam que ele foi ele disse que era cristão novo confesso, né? E aí, para você se posicionar dessa forma diante do escrivão, né, da Inquisição, você tinha que ter muita certeza do seu lastro político dentro da igreja, na verdade. sim, Né? sim, perfeitamente. Alguns tinham uma posição social e econômica tal que falavam, porque o inquisidor não ia querer se meter com aquela pessoa. É um risco, sim, sempre é um risco, mas ela devia ter já combinado. Vou falar a verdade é essa e pronto, né? Então, alguns escaparam, né? Alguns escaparam assim. Isso é fato. E se a gente analisar a nobiliarquia pernambucana de Borges da Fonseca, e ao estudarmos, nós podemos perceber claramente que ele ocultou muitas coisas ali sobre a questão judaica, né? Não falou nada de Branca Dias e tal. Então, a Branca Dias e sua descendência ficou um pouco apagada ali, escondida, né? Já a descendência de Brites Mendes e Vasconcelos, não. Por quê? Porque ela recebeu dotes, recebeu muitos engenhos em Pernambuco, se tornou uma pessoa muito rica, se casou com um cara extremamente bem financeiramente, né? O Arnold de Holanda, que vinha de uma família rica, né? E os seus descendentes se misturaram ainda com os Cavalcanti, que também eram bastante ricos, né? Lá na Itália, num dos reinos da época, né? Então essas pessoas conseguiam, de certa forma, uma proteção. Uma certa tranquilidade, né? Assim, É, é. Outros não, né? Os descendentes da Branca Dias, eles foram perseguidos por várias gerações, né? A Inquisição perseguiu duramente durante gerações. Tanto que Corém de Lima publicou um livro que é Branca Dias, seus descendentes, né, seus netos e tal, e tal. Então tem ali 3 gerações, e ali a gente vê claramente que a Inquisição pegou pesado, com e, netos, filhos, netos, bisnetos de Branca Dias. Né? A própria Branca Dias, depois de falecida, né, disse que ela foi exumada e os seus restos mortais levados a Lisboa para ser queimado serem queimados no alto de fé, né? quer dizer, algo que tinha que ser espetaculoso, né? Assim, Sim, os mortais exumados na América, atravessou o Atlântico e lá queimados em praça pública. sim, Nem depois sim, de morto se dava sossego ao indivíduo, né? Tinha que mostrar, exato, né? Tinha que ser um exemplo, né? É, exato. pois não, Carlos. É, alguns desses descendentes, para concorrerem a cargos eclesiásticos, ou mesmo na, na, na colônia ali, digamos assim, no serviço público colonial, eles tinham que passar por um processo de avaliação para ver se eles não tinham sangue impuro, sangue infecto, Sim, sangue marrano, sim, sangue de hebreu, gente da nação, eles davam vários nomes. O sim. processo era chamado de genere vita e moribus, ou seja, é sobre a origem, sobre a vida e sobre os costumes de uma pessoa.
eles tentavam pesquisar 3, 4 gerações para ver se havia alguma informação que mostrasse que eles tinham ascendência judaica. Ou Moura, né? E se tivessem, não eram aprovados para esses cargos eclesiásticos ou públicos. Né? Então, isso perdurou aí. Eu tenho um ancestral de 1700 e pouco que passou por um processo desse.